Dando continuidade ao nosso estudo, nós estávamos falando na aula passada, né, do perfil de comparação, da comparação dos perfis de dissolução. Então, a gente observou que os primeiros pontos, né, pode ali exceder no máximo 20% do comparador em relação ao teste, tá? E quando os demais pontos, né, próximo ali do platô, ele pode exceder no máximo 10%. Eu vou fazer aqui um exemplo hipotético do perfil de solução. Então vamos aqui pro Excel, tá? Eu vou colocar aqui o meu tempo, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 minutos. E aí, vamos colocar nessa coluna o de referência, né? Eu vou colocar valores aleatórios. Então, vamos supor que aqui liberou 15% e o meu teste liberou 12%, tá? Vamos supor que com 10 minutos aqui liberou 23% e aqui 20%, só para a gente ver como é que constrói isso. Aí aqui em 15 minutos, vamos supor que tenha liberado 45% e aqui 43%. Em 20 minutos, vou colocar aqui 65% e aqui 62%. Em 25 minutos, vou colocar aqui 75% e aqui 73%. Em 30 minutos, vou colocar 85% e aqui 82%. Em 40 minutos, vou colocar aqui 90 e 89, tá? Em 50 minutos, vou colocar 95 e aqui 92. E em 60 minutos, 97 e aqui 93. Então, percebam, né? Vamos supor que essa coluna B seja o de referência, essa coluna C é o que eu estou testando. Então, percebam que esse ponto 15, 12 em relação a 15, não excede os 10%. Então, é só a gente fazer aqui uma continha, tá? Para eu saber ponto a ponto. Então, 12 dividido por 15, né, vezes 100. Então, aqui equivale o quê? Equivale a 80%. Então, aqui está no limite, tá? Então, aqui está no limite. Então, aqui menos 100, a gente tem uma diferença nesse ponto aqui de 20%. Então, aqui é menos 20%. Aí, se eu comparar, vamos comparar esse outro ponto, tá? Vamos comparar agora esse outro ponto aqui, né? 20 dividido por 23, né? Aí aqui vezes 100, tá? Menos 100. Então aqui nós temos uma diferença de menos 13%. Pra gente entender. Aí vamos comparar esse outro ponto. Então a gente faz isso ponto a ponto e vê, né, se não excede ali em determinados pontos, ali a gente, né, quando chega a 15, 20, 30 minutos, não pode exceder 10% de diferença. Então vamos ver aqui, 43 dividido por 45 vezes 100, né, menos 100. Então aqui deu uma diferença de menos 4,4%. Opa. E assim sucessivamente, né? É dessa forma que a gente vai vendo essa diferença, né? Então, se eu pegar esse outro ponto, 62 dividido por 65 vezes 100 menos 100%, então aqui tem uma diferença de menos 4,60. E aí a gente vai observando essas diferenças ponto a ponto, tá? O primeiro ponto foi o mais variável, né, que está ali no limite de 20%, né? O segundo também, mas os demais a gente está vendo que está girando em torno de 4 e pouco, né, 4 e pouco. Então vamos pegar esse aqui, né, que é onde chega ali normalmente os 30 minutos. Então aqui 82 dividido por 85
vezes 100 menos 100%. Aqui eu tenho uma diferença de 3,5. Então, aqui menos 3,5. Então, a gente percebe, né, que tem uma diferença muito pequena. E aí, a gente vem aqui e plota esse gráfico. A gente seleciona essas três colunas, tá? A coluna do tempo e essas duas colunas que representam as concentrações liberadas. E aí, a gente vem aqui, inserir gráfico, tá? Eu vou pegar isso com linhas, que fica mais fácil. E olha só que bonitinho. Então, aqui nós temos o gráfico do perfil de solução, tá? Então, aqui a gente tem esse aqui em laranja é do medicamento teste e esse em azul é o medicamento de referência. Então, a gente colocou valores, né, que ficaram bem próximos, né, desse perfil. A gente está vendo aqui variações aqui abaixo de 5%, né, desses pontos principais. Agora, vamos supor que eu vou simular aqui para vocês valores, né, mais diversos. Vamos supor que aqui se eu tenho 13, e se ele vai alterando automaticamente. Olha só como deslocou. Vamos supor que aqui eu tenha 25, então o que seria, né, um perfil inadequado? Estou aqui colocando valores para vocês verem, né, como ele vai distanciando. E aí você tá vendo, né, como a curva aqui, ele tá, né, cada ponto está se distanciando, né, do de referência, e aí a gente tem um perfil que é inadequado. Vou colocar aqui 80, e aí a gente vai vendo que a gente vai mudando aqui, e a curva ela vai se distanciando. Vou colocar aqui 80, vamos supor que ele não passou de 80, tá? Então, olha só, aqui a gente já tem uma diferença, né, provavelmente maior que 20%. Vamos só fazer aqui, por exemplo, esse cálculo, né, desse ponto que a gente fez. Então, aqui em 30 minutos, o de referência liberou 85% e o teste 72%. Então, a gente vem aqui 72 dividido por 85 vezes 100 menos 100%, ou seja, nós temos uma diferença ali, né, um pouquinho acima de 15%. Então, nesse ponto, eu tenho 15% a menos, né, 15% a menos do meu ativo. E ali a gente viu que tem que ser no máximo 10% de diferença. Então, nesse caso, o meu medicamento teste, nessa outra simulação que eu estou mostrando para vocês, ele não seria aprovado, né? Esse perfil de solução, lá, se a gente jogar naquela, né, e depois jogando naquela equação, a gente vai ver que ele vai dar menor que 50, tá? E aqui ponto a ponto a gente já vai enxergando essas diferenças. Então, e agora nós vamos falar, né, do processo de bioisenção. Então, a bioisenção é a não exigência de um estudo de bioequivalência em vivo para o registro de um medicamento por uma autoridade sanitária. E aí, podendo haver os testes in vitro que nós falamos, né, sendo adequados para substituir esses ensaios em vivo, mas eles não vão poder substituir em qualquer ocasião. E a gente vai ver que isso varia um pouco de país para país, o que pode se utilizar a bioisenção como um processo de registro sanitário. Então, esse processo de bioisenção, ele se baseia basicamente no sistema de classificação biofarmacêutica, que nós vimos nas aulas anteriores. Então, esse sistema, né, ele vai respaldar a isenção dos estudos de biodisponibilidade, né, ou bioequivalência para algumas classes de medicamentos. E isso, né, vem sendo bastante discutido e adotado por alguns países, né, principalmente por quê? Porque os estudos de biodisponibilidade, né, que são estudos in vivo, em seres humanos, ele tem limitações técnicas, né, econômicas e éticas. Então, é uma alternativa para alguns casos a gente substituir os ensaios em vivo por esses estudos in vitro. Por isso que o estudo in vitro ele tem que ser muito bem delineado para que ele possa se aproximar ao máximo de um resultado de um ensaio em vivo. Então, nos últimos anos, diversas agências regulatórias em todo o mundo
tem utilizado o sistema de classificação biofarmacêutica para permitir que os testes de solução in vitro sejam usados para estabelecer essa bioequivalência no caso de fármacos de classe 1, né, os fármacos altamente solúveis e, com alta permeabilidade. Então, o Brasil ele tem, né, ainda uma certa relutância em aceitar o sistema de classificação biofarmacêutica para fins de bioisenção. Por quê? Porque a gente tem poucos dados de permeabilidade, né? Então a gente tem, é mais fácil você determinar o perfil de solubilidade, mas o de permeabilidade é um pouco escasso na literatura científica para a maioria dos fármacos, né? Ainda não tem testes, né, protocolos bem estabelecidos e validados para esse estudo de permeabilidade. Então por isso que o Brasil ele fica um pouco receoso em adotar, né, em expandir a utilização do sistema de classificação biofarmacêutica para bioisenção. E outra preocupação é justamente a qualidade da matéria-prima que nós utilizamos. Então, a questão dos fornecedores ela é muito importante. Então, a gente ainda tem uma certa limitação em relação à validação, né, a certificação desses fornecedores, né, de insumos para o Brasil. Então, isso deixa a Anvisa um pouco receosa. E acabou que hoje a gente tem uma lista bastante limitada de medicamentos que podem utilizar o processo de bioisenção utilizando o sistema de classificação biofarmacêutica como base. Bem, então na RDC 37, né, que ele dispõe sobre o guia de isenção e substituição desses estudos de biodisponibilidade, a bioisenção ela é baseada no sistema, né, de classificação biofarmacêutica aplicada a medicamentos genéricos e similares, bem como medicamentos novos de liberação imediata que contenham fármacos presentes na instrução normativa que foi publicada em 2011. Então ele vai trazer uma lista de fármacos, eu acho que são 20 fármacos apenas, que eles chamam de candidatos à bioisenção baseado no sistema de classificação biofarmacêutica, né, desde que sejam formulados com recipientes que não apresentem impacto sobre a biodisponibilidade e que eles tenham uma rápida dissolução in vitro. Então, a empresa, né, a requerente, deverá apresentar dados comprobatórios, né, da alta solubilidade do fármaco descrita nessa instrução normativa, né, e utilizar, né, no caso, um desses fármacos que estejam nessa lista. Então, a gente vai ver que isso é bastante limitado. A não ser essa lista, para medicamentos, né, de uso oral, né, de formas farmacêuticas sólidas, tem que se realizar os ensaios de biodisponibilidade. Né, os ensaios em vivo, isso no Brasil. Então, a alta solubilidade ela pode ser demonstrada com dados próprios, então o requerente pode fazer, né, esse ensaio, né, da questão das condições SINC, ou mostrando, né, artigos científicos de revistas indexadas que mostram, né, que aquele fármaco é de alta solubilidade, tá? E aí, claro, né, obedecendo, né, o que traz essa resolução, né, no artigo 9º. Aqui a gente tem, né, a instrução normativa, né, que ela veio complementar, que ela foi publicada em 2016, ela determina uma lista de fármacos candidatos à bioisenção, baseado no sistema de classificação biofarmacêutica. Então, medicamentos genéricos, similares ou novos, né, orais de liberação imediata, né, podem solicitar o processo de bioisenção a partir dessa lista, né? Então, essa lista ela já foi bem estabelecida, que são fármacos que tem ali, né, a partir do sistema de classificação biofarmacêutica, que são de alta permeabilidade e alta solubilidade. Então, o ácido acetilsalicílico, cafeína, fluconazol, metoprolol, levofloxacina, né, estavudina, dipirona. Então, no momento, a gente só tem essa lista. Então, se um laboratório quiser registrar um medicamento genérico, se estiver dentro dessa lista, ele pode apenas fazer o ensaio da comparação do perfil de solução, tá? Se for medicamento fora dessa lista, ele, infelizmente, vai ter que fazer os estudos de bioequivalência e biodisponibilidade, utilizando seres humanos. E essa é a situação do Brasil, mas em outros países é um pouco diferente. Bem, e aí o medicamento, ele não atendeu, né? Ele não está na lista, isso, né? No caso do Brasil, e aí a gente tem, né, que fazer a prova de intercambiabilidade. Então, nós temos duas situações, né, que a gente já discutiu, fármacos de alta solubilidade e fármacos de baixa solubilidade, tá? Então,
muitas agências regulatórias, né, no mundo acabam, né, acabam permitindo que fármacos de alta solubilidade, como de classe 1 e 3, que a gente vê, né, para recordar aqui, de classe 1 e de classe 3, que ambos possuem alta solubilidade, em alguns países é aceito o ensaio in vitro, né, utilizando estudos do perfil de solução comparativo. Tá? Se o fármaco for de baixa solubilidade, aí não tem jeito, não tem lista certa. Né? Então, se for fármacos onde ele esteja classificado como classe 2 e classe 4, que são fármacos de baixa solubilidade, aí é exigido os ensaios em vivo. E isso para todos os países. Né? Então, você precisa fazer lá os estudos farmacocinéticos, né? Os estudos de bioequivalência. Isso pela FDA, alguns países da América Latina, né? A gente pode utilizar os ensaios in vitro. O Brasil ainda, né, ele tem uma relutância, ele só aceita a bioisenção naquele caso, se um dos medicamentos estiver naquela lista. Bem, e aqui a gente tem, né, um exemplo, né, dessa prova de intercambiabilidade. Então você começa, como sempre, com o perfil de solução. Então todos têm que fazer o perfil de solução comparativo, tá? E uma vez que ele tenha um fator de similaridade, o F2, acima de 50, aí eu posso ir para o estudo de bioequivalência, utilizar seres humanos. Então aqui a gente tem a comparação, né, de curvas de perfil de solução, onde a diferença dos pontos que a gente viu ali não pode ser maior que 10%. E quando a gente faz o cálculo do fator de similaridade, ele tem que dar um valor acima de 50. E aí a gente tem aqui um exemplo, né, de um estudo de bioequivalência em seres humanos, e aí é diferente os parâmetros, né? Então, os seres humanos são selecionados indivíduos sadios, da mesma maneira como a gente faz os ensaios clínicos de fase 1. Por quê? Porque aqui esses estudos não têm como objetivo comprovar eficácia terapêutica, mas sim parâmetros farmacocinéticos. E para isso eu preciso de indivíduos saudáveis. Porque se eu pego indivíduos que já tenham uma patologia, isso pode alterar os parâmetros farmacocinéticos e, consequentemente, os resultados do meu estudo. Então, a gente utiliza um número limitado, 20 e poucos pacientes de ambos os sexos, normalmente, e aí esses indivíduos tomam o medicamento, né, de forma oral e faz, né, essa coleta em intervalos de tempo, normalmente no sangue, né, faz essa coleta, tem um método bioanalítico para quantificar. Então, a gente tem o quê, né? A gente tem curvas diferentes. Então, o indivíduo tomou o medicamento agora, tá? Então, ele vai atingir esse C máximo. Então, a gente vai plotando aqui, o azulzinho a gente vê que é o teste e o rosinha o de referência. Então, você vai ter que sobrepor essas curvas, né? Essa curva e desejar, né, que eles tenham um perfil, uma sobreposição muito parecida, tanto quanto desse C máximo, quanto dessa área total sobre a curva. Tá? Então, isso aqui, a gente vê muita questão de parâmetros farmacocinéticos. Então, nos estudos de bioequivalência, né, em seres humanos, são ensaios clínicos que permitem comparar as frações, né, do insumo farmacêutico ativo de ambos os medicamentos, genérico de referência, que chegam à corrente sanguínea. Então, eu vou comparar o quê? Biodisponibilidades. Então, se comparam as concentrações plasmáticas da droga ou do metabólito, né, e não a eficácia primária ou segurança. Então, a gente não verifica eficácia nesses estudos, tá? Porque se entende que se atingiu concentrações plasmáticas compatíveis, similares, imagina-se que se tenha a eficácia e a segurança primária. Então, o parâmetro, né, até porque a gente utiliza indivíduos sadios, então você não está observando a questão clínica, né, da questão da eficácia clínica, mas apenas parâmetros farmacocinéticos. Então, existe uma relação direta, né, entre a concentração da droga que chega ao sítio e a concentração plasmática. Então, a gente utiliza essa curva, né, essa curva onde a gente tem aqui, né, a concentração no plasma versus tempo. Então, aqui a gente tem o C máximo, onde ele atinge a concentração máxima, tá, da absorção da droga e, claro, vai chegar um momento que ela vai fazer a sua eliminação. Então, é comparado tanto esse C máximo quanto essa área total. Então, aqui a gente tem, né, exemplos, né, o medicamento inovador e o medicamento genérico. Então, a gente sobrepõe, né, sobrepõe das duas situações, né? Então, a gente vai comparar o C máximo
do medicamento inovador com C máximo do medicamento genérico que eu estou testando, tá? Então a gente compara esse valor e também essa área da curva. Então essa área sobre a curva, ela também tem que ter uma similaridade. Então são os parâmetros farmacocinéticos que a gente utiliza, taxa de velocidade de absorção e extensão de absorção da droga, tá? Até um determinado tempo pré-estabelecido. Bem, e aí a gente, né, tem essa comparação do estudo de equivalência farmacêutica, né, versus o teste. Então a gente tem a formulação de referência e a formulação teste. O que nós vamos comparar, né, nessa velocidade de absorção? C máximo e área sobre a curva do de referência e C máximo e área sobre a curva do medicamento teste, tá? Então é essa comparação que a gente faz em um grupo de indivíduos sadios. E normalmente a gente tem essa regra, né, dos 20%, claro que os ensaios em vivo, eles são muito mais predispostos a ter maiores alterações, porque agora a gente está no organismo. O organismo é algo muito complexo do que um meio de solução in vitro, tá? Então, se adota aí um percentual um pouco maior, né, de mais ou menos 20%, então se conclui a bioequivalência, né, se a biodisponibilidade média do produto, né, teste estiver dentro de uma faixa máxima de variabilidade de 20% em relação ao produto de referência, né? Então isso é estabelecido com intervalo de confiança de 90% para os parâmetros de farmacocinético de C máximo e da área sobre a curva, considerando uma faixa entre 80%, né, no mínimo de 80% e até 125%. Então a gente tem aqui esse exemplo mostrando, né, do estudo do verapamil e noverapamil, né, dos estudos farmacocinéticos de duas formulações orais, né, de 80 miligramas, onde utilizou um N de 22, utilizou 22 pacientes. Então aqui a gente tem o teste e o de referência, então aqui a área sobre a curva, né, até aqui as 24 horas, aqui infinito, a gente tem aqui 387,8, aqui de referência 412,8. Então a gente vê se esse valor aqui não é inferior a 20%, tá? Aqui C máximo, né, dele, tá? E aqui todos os parâmetros, meia-vida e etc. Então, vamos só fazer uma continha para a gente ver se ele não passa os 20%. Então, aqui a gente tem, né, desse C máximo, que é 107,7. Então, 107,7 dividido, né, quanto for de referência, 122,64, tá? Vezes 100, tá? Menos 100%. Então, o C máximo aqui do teste do verapamil, ele tem uma concentração de menos 12%. Ainda está dentro das regras do 20%. Aí, se a gente pegar isso aqui em 24 horas, então, vamos pegar aqui do verapamil, 387,8 dividido pelo de referência, 412,8 vezes 100 menos 100, ou seja, apenas 6% de diferença, tá? Então aqui a área dele deu apenas menos 6%, e aqui o tolerado é de até 20%, para mais e para menos, porque se exceder para mais pode chegar a doses tóxicas, pode ser tóxico, então por isso que ele dá esse limite. Então aqui deu pra gente entender um pouco como se faz essa comparação, tá? Então esses são os parâmetros utilizados. Bem, e aí quando você vai fazer, né, normalmente pode-se utilizar desenhos cruzados 2x2, onde você tem duas sequências e dois períodos. Então, por exemplo, aqui eu posso utilizar 22, né, voluntários sadios de ambos os sexos, né, os indivíduos, e aí eu vou ter uma aleatorização de sequências. Então, vamos supor, metade vai para a sequência 1 e metade vai para a sequência 2. O que seria a sequência 1? Então, 11 pacientes vão tomar o medicamento teste e 11 pacientes vão tomar o medicamento de referência. E aí faz todo o estudo e aqueles gráficos. E depois inverte, dá um intervalo aí de uns 7 dias de tratamento, e aí quem tomou de referência vai tomar o teste, e quem tomou o teste vai tomar o de referência.
E aí você compara a curva indivíduo a indivíduo. Então você pega aquele indivíduo que tomou o teste, o mesmo indivíduo que tomou de referência, e aí você plota os gráficos para ver essa diferença. Por quê? Porque, obviamente, né, existem, entre organismos, vai sim existir diversos outros fatores que vão interferir nesse processo farmacocinético. Então, esse estudo de sequência 2x2, ele acaba sendo mais interessante para se realizar esse estudo, tá? Então, acaba sendo muito mais confiável. Aqui, né, mostrando, né, daquele mesmo estudo do Verapamil, do Norverapamil, de dose oral, né, dose única de 80 miligramas, nesses 22 indivíduos, e aqui o tempo, tá? Então aqui ele foi colocando o tempo em horas, todo o perfil teste do medicamento teste do Verapamil e do de referência. Aí a gente vai, né, observando isso indivíduo a indivíduo, até a gente ter o quê? Ter o perfil comparativo, tá? Então aqui a gente tem esse tipo de gráfico, nessas curvas, né, elas têm que ter o máximo de sobreposição pra gente, né? E aí a gente tem aqueles cálculos estatísticos que vão respaldar, né, a minha decisão. Bem, então algumas conclusões importantes, né, sobre o valor agregado da intercambiabilidade. Então, a intercambiabilidade, né, o AB equivalência é um requisito em muitos países para obter o registro sanitário de medicamento genérico. Então, por exemplo, alguns países na América Latina, né, como o Brasil e México, ele exige esse estudo de bioequivalência para todos os medicamentos que queiram ser registrados como medicamento genérico. O Brasil tem a exceção apenas da bioisenção daqueles medicamentos daquela lista, tá? Ou se o laboratório for lançar uma dosagem mais baixa. Outros países, como Argentina, Chile e Peru, já se aceita mais esses ensaios in vitro, tá? Porque ainda eles, né, a questão do medicamento genérico chegou depois desses países, então os laboratórios ainda não são tão bem estruturados como no Brasil e no México, por exemplo. Então, uma ferramenta muito importante, né, esses estudos, né, de perfil de solução comparativo para demonstrar, né, formas genéricas e de referência, né, que tem aí um comportamento em vivo, né, que são equivalentes. Então, esses estudos de biodisponibilidade, né, eles acabam nos dando maior segurança, né, maior confiabilidade. E aí a gente vê aqui a diferença de alguns países, né, alguns parâmetros, né, a Anvisa, no caso aqui do Brasil, a FDA dos Estados Unidos, o EMA na União Europeia e a OMS. Então aqui eles dão, né, para a formulação de liberação imediata de uso oral, que eles preconizam. Aqui sempre se preconiza a maior dose, no caso OMS, né, a dose única. O volume, todos eles estabelecem 250 ml de meio, um intervalo de pH muito parecido, né, do pH fisiológico, entre 1 e 6,8. Os valores de pH, o Brasil exige 1,2, 4,5 e 6,8. Aqui, né, um pouquinho diferente para a FDA, né, o EMA, né, no caso a União Europeia, também muito parecido. A verificação do pH ele pede, né, no Brasil para se ver no início e no final, no FDA apenas no final. Temperatura é sempre 37 graus. Número de replicata, né, a maioria no mínimo 3. O método, né, o Brasil ele utiliza o método de diagrama ou de shake flash. Aí aqui o FDA, né, ou pode ter um outro método justificado. E a bioisenção baseada no sistema de classificação biofarmacêutica, né. O Brasil ainda não, né, só se tiver naquela listinha. Que só tem 20 medicamentos até o momento. A FDA, ele já aceita para classe 1 e 3, o EMA também e a OMS também. Então isso aqui é um panorama geral do que se utiliza hoje para esses ensaios, tá? Então, gente, é isso, né? A gente encerra a nossa aula por aqui. E eu acho muito importante trazer isso para os estudantes de farmácia, conhecer um pouco, né, dos medicamentos genéricos, como são aprovados, como são realizados esses testes, até porque volta e meia a gente tem aí uma certa resistência em parte da classe médica ou de alguns pacientes pelo uso e confiança nos medicamentos genéricos. Então é isso, até a próxima aula.